Boa noite, pessoal. Enquanto vocês estão entrando, peço que vocês me dêem o retorno do áudio. Vou colocar a Thaís aqui também. E me digam se vocês estão escutando bem, se não está travando. Acho que foi, né? Oi, boa noite. Oi, Tudo bem? tudo? Pessoal, dá um retorno do nosso áudio. Estão ouvindo bem? Tá legal? Aqui, ó. Então, vou dar mais um tempinho só para o pessoal entrar. Enquanto isso, eu quero aproveitar, porque hoje é a nossa primeira live de Setembro Amarelo, super especial, porque é uma área que eu sou apaixonada. Eu preciso, antes da gente começar a entrar em assuntos específicos desse mês, como a nutrição, a gente precisa falar um pouco sobre isso. O que é o propósito desse Setembro Amarelo? Por que ele veio? Deixa eu aumentar meu áudio está baixo. Eu tô com um retorno ruim de alguma coisa. Como é que tá Aqui agora, também, pessoal? Vocês aqui estão me também ouvindo tá bem? baixo para mim. Tá baixo? Para mim, o meu tá baixo para você? Não, tá ótimo. E o meu? Então tá baixinho mesmo. Eu acho que é eu que falo um pouco baixo, mas tá no máximo aqui. Tá, mas tá tranquilo. Tá, então vamos lá. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, tá? O meu retorno tá ruim, e a gente, então me dedica de onde que eu arrumo isso. Porque eu não sei mexer. O meu tá bom, gente? Porque eu tô inaugurando hoje. O dela não tá muito baixo, mas tem um eco no dela maior que o seu. Tá, então peraí. Hum, Deixa eu ver se eu baixar um pouco, fica sem eco. Melhorou? Tá, ok. Então vamos lá, pessoal. tá. Eu acho que é importante a gente começar a falar um pouco sobre as doenças do sistema nervoso central. É claro que a gente vai acabar abordando a depressão, porque ela é a principal causa de suicídio hoje. Embora entre os transtornos mentais a gente vê, acho que na tua prática clínica também deve estar acontecendo, da ansiedade, vem subindo muito forte a procura por ajuda também, tão quanto a depressão. E o quanto também a depressão ela é muito ampla, multifatorial, com muitos sintomas, facilmente confundida, né? E como que a gente pode falar sobre isso? Porque, assim, para começar a falar, é complicado a gente começar a entrar nesse assunto, porque é muito delicado que quando a gente fala de uma doença do sistema nervoso central, normalmente a gente coloca a pessoa como uma pessoa fraca, né? A gente quer incentivar ela, porque não é doença de um órgão, você precisa ser forte, você precisa procurar ajuda, você precisa fazer alguma coisa. Porque é muito difícil a gente relacionar a emoção com a bioquímica do corpo. Se eu tenho um problema de tireoide, eu tenho lá exames, eu tenho problemas que é um órgão que está mostrando. Agora, a tristeza, por exemplo, ela é muito difícil de ser avaliada bioquimicamente. Uhum. Então, muitas vezes, as pessoas olham para isso como a pessoa é fraca, a pessoa não consegue sair dessa, porque o corpo dela está funcionando de uma forma fisiológica diferente do que a pessoa que tem depressão está sentindo, né? E é interessante a gente falar, agora voltando especificamente para a depressão, na verdade, até antes disso, porque quando a gente coloca no manual de doenças mentais, a gente tem vários tipos de depressão, como também vários tipos de doença mental. E se a gente parar para pensar, qualquer um que um dia resolva pensar um pouco fora da caixa vai cair sem querer em alguma doença lá e sem querer vai ter um tratamento medicamentoso para isso também, né? Porque é tudo muito amplo e a gente Uhum. sabe que não é tão esse padrão, e o problema das pessoas é que quando elas recebem um diagnóstico, elas vestem aquela carapuça como se elas fossem aquilo, né? E isso pra Uhum. gente é bem ruim, porque acaba dando um prognóstico ruim pro tratamento.
né? Uhum. Mas, quando a gente fala de depressão, em 1965 foi proposta a teoria das monoaminas para depressão. O que que é isso, gente? Ela é vista como uma disfunção da serotonina ou da noradrenalina. E todos os tratamentos, eles foram sempre embasados numa farmacodinâmica para envolver essa modulação da serotonina ou da noradrenalina. Mas hoje em dia, a gente já tem várias pesquisas que mostram que ela pode ser multifatorial. Ela pode vir de uma hiperatividade do eixo HPA, que é o eixo que coordena o estresse, que hoje em dia eu acredito que para mim é um dos principais, visto o nível de estresse que as pessoas estão vivendo hoje, né? Além disso, a gente tem o processo inflamatório, que daí vai entrar muito a área da Thaís para falar, da nutrição para falar, que também eu acredito que é uma área que vem subindo muito para a depressão, porque a nossa alimentação hoje em dia, a gente trocou a alimentação por produtos alimentícios, e isso vem inflamando muito o nosso organismo, e as pessoas não têm consciência nenhuma sobre isso. Nem Exatamente. associar isso com sintomas de sentimento, e isso é uma doença emocional, por exemplo. E, além de tudo, a gente pode ter elas casadas como também uma disfunção neurosináptica, né? Assim, a atividade elétrica do cérebro não está funcionando, mas ela também vai ter por trás, muitas vezes, um processo inflamatório ou uma hiperatividade do eixo HPA, né? Mas, enfim, a gente não está aqui para falar tão profundamente para vocês sobre isso, né? Porque eu me empolgo nessa parte de ciências e não quero entrar nesse assunto. Mas quando a gente fala sobre isso, a gente precisa analisar um pouco os sintomas, principalmente os que descrevem no Manual do Diagnóstico dos Transtornos Mentais. E o primeiro deles é a depressão de humor. Só que essa depressão de humor, a gente tem que pensar que a gente não está numa linear, né? A nossa vida não é uma linear. Nós, pessoas normais, sempre vamos ter altos e baixos. E para ser diagnosticada uma depressão, depressão de humor, essa tristeza, ela tem que durar mais de 3 semanas. Então, a partir daí, os médicos começam a pensar nesse diagnóstico, que seria o correto de acordo com o manual. Então, a gente também pode ter a parte de diminuição de prazer, dificuldade de concentração, sentimentos de culpa, de inutilidade, pensamentos suicidas, que é o principal que a gente está abordando nesse mês. E a gente pode ter antagônicos também. A gente pode ter pessoas que estão mais lentas, outras mais agitadas. Umas que têm insônia e outras que têm hipersônia. Umas que têm ganho de peso, outras que têm perda de peso. E é isso aí que, às vezes, para a gente se torna um pouco difícil de analisar, porque as pessoas têm a mania de comparar. Eu tive depressão e eu fiquei mais letárgica. Mas como é que aquela pessoa é super pra cima e tem depressão? E isso, às vezes, mascara a depressão. A ansiedade, por exemplo, é um sintoma que mascara a depressão. É muito difícil você ver uma pessoa desinibida, uma pessoa super pra cima, imaginar que ela pode ter isso também, né? A gente vai estar falando sobre isso até com a Amanda, porque ela é um caso bem específico disso em uma das lives aqui também, né? E para a gente entrar nesse pilar de nutrição, a gente precisa identificar que a depressão ela também pode ser categorizada em 3 níveis: leves, moderados e graves, né? E eu acho que hoje o que a gente tem que mais acomete é de leves e moderadas, que está mais atingindo a sociedade, as pessoas estão buscando ajuda. E nessas questões, a gente já tem inúmeros estudos que mostram o benefício de outros tipos de terapia sem ser medicamentosos, tá? Eu sou contra a medicação de jeito algum. Acho que, por exemplo, em depressões graves, a gente precisa de medicação, até para a gente ter tempo de tomar outros tipos de rotina de trabalho, né? Mas a medicação ela precisa ter um uso racional, uma dose certa, um uso correto, porque a farmacodinâmica dos depressivos ela é variável e não é todas que é para cada paciente ser, né? E a gente também tem que ter um tempo correto. A gente não pode pensar em um paciente ser diagnosticado com depressão e a gente sentenciar ele a tomar medicação para o resto da vida. E infelizmente é isso que está acontecendo. As pessoas, porque a medicação acaba atuando no sintoma, né? Ela não está indo na causa, né? Exatamente. Ela mascara a tristeza
tristeza, mas ela não descobre qual que é esses fatores que eu citei ali atrás, o que Uhum. está causando. E daí, com isso, ela começa com 75 miligramas, daí ela vai para 100, daí ela vai para 150, daí ela usa outro, daí ela precisa usar um para dormir, daí ela Um pra inflama mais o acordar? organismo dela, daí ela começa a tomar um remédio para as dores articulares que ela vai sentir, daí ela vai ter um problema, porque quando ela come tudo, ela passa mal, e quando ela vê, ela está tomando 8 medicamentos, 9 medicamentos, né? E a Exatamente. experiência clínica, eu tenho certeza que com você também, Thaisa, é assim que funciona, porque a gente vê isso na prática clínica, né? As pessoas comentam que estão preguiçosas, que estão desanimadas, né? Então elas sempre associam esse mal-estar à emoção mesmo, né? Então por isso que acaba sendo difícil de identificar. Então se não tem alguém olhando ali a alimentação dela, como que tá, né? Se tá certinho, se não tem algum outro motivo fazendo com que ela sinta aquele sintoma, ela acaba tratando como depressão mesmo, como ansiedade, né? E eu vou comentar ainda que tem muitos alimentos que podem ocasionar isso, né? Que podem gerar esses sintomas, né? Exatamente. Porque a linha que eu quero te passar, antes de passar essa bola para você falar sobre essas alimentações, é porque quando a gente pensa principalmente nos primeiros tipos da depressão leve e moderada, e que a gente tem inúmeras pesquisas que mostram que a gente pode operar de outras formas, entre elas a atividade física, que é de extrema importância para a modulação do eixo neuroendócrino, as terapias, e daí quando digo terapia, eu falo de terapia consciente e inconsciente. Consciente, a gente sabe, tem a psicologia, né, que vai trabalhar algumas significações importantes, e no inconsciente, aquilo que é o mais difícil, porque está mascarado, que daí vai acabar entrando a microfisioterapia, Psyche, constelação familiar, essas outras técnicas que trabalham o inconsciente. E, inclusive, a alimentação. E é hoje o gancho que eu quero colocar para vocês, que a Thaisa vai falar isso com maestria, porque a gente está começando uma troca de pacientes também ali, estou passando algumas coisas para ela, porque eu preciso da nutrição, porque é aquilo que eu falo, eu não consigo limpar um peixe e jogar num aquário sujo, porque vai reincidivar. Então, minha amiga, a palavra é com você. Obrigada, Ju. Então, primeiro quero te agradecer por me convidar para falar desse assunto tão importante mesmo, né? E que ainda é pouco relacionado com a alimentação. Então, estou muito feliz de estar aqui para mostrar para vocês mesmo essa relação da alimentação com esses sintomas, né? Com esses transtornos mentais aí. Então, deixa eu me apresentar, né? Então, eu me chamo Thaisa Stavitsky, eu sou nutricionista há 13 anos e eu me especializei na área de nutrição clínica. Opa, eu acho que ela caiu, né, pessoal? Vamos ver se eu consigo esperar ela voltar aqui, ela entrar para voltar. Pronto, voltou. Vou colocar ela de volta aqui. Já tá voltando, acho que deve ter caído a conexão dela. Vai. Certo. Quando começou Então, você a falar que você se especializou, eu acho que fez isso, acho que sentido. até aí foi, né? Então, eu me especializei em nutrição clínica funcional. Então, meu foco de atendimento é realmente esse, né? No tratamento e prevenção de doenças crônicas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a depressão. Então, como a Ju falou, a incidência da depressão aumentou muito nos últimos anos, né? Então, tem algumas pesquisas que até referem que ela dobrou entre os jovens nos últimos 12 anos. Então, é um dado realmente alarmante, né? A etiologia da depressão é muito grande, né? Então, ela é multifatorial. Então, ela pode ter tanto fator genético associado, né, que tem, mas também tem os fatores ambientais, como a própria alimentação, né, o estresse, né, a poluição, então todos os poluentes mesmo, né, tudo que possa intoxicar o nosso corpo, né, inflamar mais e aumentar as chances de eu ter qualquer doença, né? Então, a depressão, na verdade, é apenas mais uma delas, né? Então, tudo que possa afetar negativamente o nosso corpo, negativamente pode ser gatilho para qualquer doença, né?
Bom, antes de entrar em questões mais específicas, assim, do que é bom, do que é ruim para a depressão, é importante salientar, né, e ter essa clareza de como que está a alimentação no total do dia, né? Então não adianta nada eu vir aqui e falar para vocês, ômega 3 é bom para modular os neurotransmissores, né? É anti-inflamatório e tudo mais, sendo que ao longo do meu dia todo eu estou me alimentando de forma errada, né? Eu estou consumindo alimentos ruins, né, para minha saúde. Então, tentar colocar isso na balança, né? Então, no meu dia, eu consigo nutrir realmente o meu corpo, né? Então, eu estou oferecendo vitaminas, minerais, antioxidantes, fitoquímicos, né, para o meu organismo. Então, eu estou nutrindo verdadeiramente ele, né? Então, estou fazendo com que as minhas células funcionem corretamente, com que meus órgãos funcionem de forma adequada, produzindo enzimas, hormônios, neurotransmissores, né? Então, tem que lembrar que o nosso corpo ele é feito de nutrientes, né? Nosso corpo ele veio da natureza. Então, tudo que o nosso corpo precisa são nutrientes. Então, é, se eu acabo aumentando a ingestão de produtos químicos, industrializados, né? Cheio de corantes, adoçantes, acidulantes e todos os antes que a gente conhece, eu vou acabar oferecendo muita química para o meu corpo e ele vai acabar inflamando, né, cada vez mais. E essa inflamação faz com que tudo comece a funcionar de forma errada, né? Então, aumentando a inflamação, a nossa digestão, né? Então, todos os órgãos começam a ser afetados de alguma forma, né? Então, primeiro de tudo é ter essa clareza aí de como que tá esse balanço, né? De nutrientes mesmo, né? Então, eu costumo falar aqui no consultório que sempre que eu me organizo para oferecer algo bom para o meu corpo, é um benefício duplo, porque eu deixo de oferecer aquilo que é ruim, né? Então, se eu opto por comer uma fruta, ao invés de uma barrinha de cereais, ou outras coisas industrializadas, eu estou nutrindo o meu corpo e estou deixando de consumir aquele alimento ruim, cheio de açúcar, conservantes, corantes, etc., né? E da mesma forma, o contrário, né? Então, se eu opto por consumir algum alimento industrializado, eu estou fazendo um malefício duplo, porque eu estou deixando de comer alimentos bons também, né? Então, sempre pensar nessa questão da nutrição, né, no total do dia, antes de qualquer coisa. Outra coisa importante, também, além da gente pensar nas escolhas alimentares, né, é a gente pensar na absorção, né? Então, eu preciso garantir que aquele alimento, né, que eu vou consumir, ele vai ser absorvido da forma que deve, né? Então, eu preciso verificar se eu estou mastigando corretamente. Então, hoje em dia, tem mais isso ainda, né? Então, por conta do estresse, né, as pessoas estão consumindo, mal comendo direito, mal mastigando os alimentos, né? Então, comem muito rápido, se alimentam de qualquer coisa porque é mais prático, né? Optam por lanche ao invés de comida de verdade. Então, o consumo de vegetais cai muito, né? Então, tudo isso, né? Então, acaba virando uma bola de neve, né? Então, o estresse faz eu me alimentar mais rápido, prejudicando a minha digestão, prejudicando a absorção de nutrientes, etc., né? Então, pensar em todas essas questões, né? Do funcionamento mesmo, né, em todas as etapas da digestão, mastigação, digestão e absorção lá no intestino, tá? Ju, eu vou falando aqui, você pode me interromper, tá? Mas é bem legal isso que você falou, Uhum. porque eu tenho bastante mães que me procuram para falar sobre a ansiedade de filho, sabe? Uhum. Ah, porque ele é muito pequeno e ele tá muito ansioso, né? Claro que além da gente ter que olhar para o aquário dessa criança, que a gente já teve uma live que falou sobre isso, que é os próprios pais, quando a gente pergunta de alimentação da criança, até o saudável está um pouco confundido, porque ela fala assim, não, mas ele come vitaminas, ele come danoninho, né? Porque Bolacha danoninho integral. tem... Exatamente, ele tem Uhum. aquela marketing muito forte de que ele tem nutrientes, então as Isso. pessoas acham que aquilo é saudável. E a gente Uhum. sabe, por exemplo, que tem os melhoradores químicos ali
que acaba, hoje tem pesquisas que mostram que ele gera ansiedade, né? Então, Exatamente. assim, a gente precisa entender o que é saudável e não aceitar o que é saudável de acordo com o marketing também, que tem Uhum. aí da indústria alimentícia, né? Isso, eu acho que sim, o principal é isso. As pessoas caminham muito em direção à praticidade, né? Eu vejo que até na questão da adesão do plano alimentar, né? A queixa maior é essa, assim, mas como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou preparar isso, né? Então, as pessoas, elas querem o prático, né? Então, eu sempre falo também que a alimentação, ela dá um pouquinho mais de trabalho, né? No pré-preparo, né? Para você consumir alimentos de qualidade, né? Naturais, que veio direto da natureza, porque senão você acaba comendo só farinha mesmo e açúcar, né, e tudo isso que a gente vê por aí. E essa questão também, então a gente pode linkar com a questão do índice glicêmico, né? Então, é tanta coisa para pensar, é tanta coisa envolvida, né, que às vezes as pessoas dizem, ah, mas não tem alguma coisa específica que eu possa fazer, né? E na verdade, quando você começa a ver, são muitas coisas para pensar, né? Uma delas é a questão do índice glicêmico, né? O fato de eu optar por alimentos industrializados, né, ricos em farinhas muito concentradas, açúcar, faz com que a minha glicemia ao longo do dia tenha muitos picos, né? Então, se eu como uma bolacha, por exemplo, minha glicemia vai aumentar muito rapidamente, e na mesma velocidade que ela subir, ela vai descer, né? Isso se chama, faz com que isso se chama pico glicêmico, né? Quando o índice glicêmico do alimento é muito alto, né? Então, o que é índice glicêmico, para quem não sabe, né? É quando é a velocidade que aquele alimento vira açúcar no teu sangue, né? Então, os alimentos que fazem isso são aqueles alimentos ricos em carboidrato simples, né? Ou seja, pobre em fibras, né? Rico em açúcar ou farinhas brancas também. E daí o que vai acontecer? Aquele alimento que você consumir, ele vai aumentar rapidamente o açúcar no sangue, o teu organismo vai identificar isso, vai produzir insulina, a insulina vai pegar esse açúcar no sangue, vai mandar para dentro da célula e, consequentemente, para os estoques de gordura, e vai fazer faltar no sangue. Então, nesse momento, você tem uma queda abrupta também dessa energia, né, do açúcar no sangue, e você vai sentir todos os sintomas de forma intensa do jejum, né? Então você pode ter dor de cabeça, indisposição, sonolência, dificuldade de focar em alguma atividade, fome, vontade de comer doce, né? Então às vezes você não consegue relacionar com a alimentação porque você acabou de fazer um lanchinho ali com bolacha, integral e tal. E aí logo depois você está com vontade de comer novamente, né? Então isso é feito muito frequentemente, faz com que você fique mais ansioso, mais irritado, mais nervoso, né? E que muitas vezes é confundido até com a personalidade, né? A pessoa assim, ah, eu sou muito ansiosa, ou eu sou muito preguiçosa, né? E às vezes não é que a pessoa é preguiçosa, ela só tá com fome mesmo, né? Ela só não comeu direito e aquela refeição não foi suficiente até a hora da próxima, né? Então, saber combinar os alimentos, né? Fazer com que nunca um carboidrato fique sozinho na refeição, né? Ou seja, um carboidrato de ótima qualidade mesmo, né? Que já tenha muita fibra, para que não aconteça isso. Então, resumidamente, para que não aconteça essa questão do índice glicêmico, você deve sempre combinar um carboidrato ou com muita fibra, ou com proteínas, ou gorduras boas, né? Então, para estabilizar, né? Para o açúcar no sangue ficar estável ao longo do dia todo, né? E isso as pessoas sentem bastante, né? Eu comento sempre com os meus clientes isso, faço desenho, essa curvinha, tudo certinho, porque assim que eles entendem isso, eles olham para o plano com outros olhos, né? Eles não olham para o plano assim, ah, é uma banana com aveia, mas não é só uma banana com aveia, né? O carboidrato da banana com a fibra da aveia, né? Então, se comer só a banana sozinha, vai ser diferente, né? Então, para ele entender que cada combinação ali do plano foi pensada para que ele se sinta bem, né? Não tenha esse tipo de reação mesmo, tá? Que mais? Outra questão, Ju, vai me falando aí, senão eu vou falando.
Tá bom. Outra questão é do próprio carboidrato. Então, aproveitar que eu estou falando do carboidrato aqui, que ainda está numa onda aí das pessoas excluírem, né, o carboidrato totalmente da dieta, né? Então, optarem por refeições muito ricas em carnes, né, embutidos, né, proteínas mesmo de origem animal, poucas proteínas de origem vegetal, porque elas estão com tanto medo do carboidrato que elas já nem optam lá pelo feijão, pelos grãos, né, pelas sementes e tal. E, e essa refeição ela se torna muito pró-inflamatória, né? Então ela fica muito pobre em nutrientes, né? Em vitaminas, em minerais, inclusive podem prejudicar a conversão ali do triptofano em serotonina, né? Que ajuda a dar essa sensação de bem-estar que é dependente de carboidrato. Né? Então, eu costumo falar para todo mundo, até um tempo atrás me perguntaram se eu era a favor da low carb, né? Falei, gente, da low carb eu não sou a favor da no carb, né? Que é sem carboidrato nenhum, que é o que geralmente as pessoas fazem, né? Então, a low carb nada mais é do que uma alimentação saudável, né? Você vai excluir açúcares, farinhas, etc. E vai optar por carboidratos de origem natural, né? Que vieram direto da natureza e que já tem o índice glicêmico mais baixo, né? Então, só lembrar dessa questão que também os neurotransmissores, eles são dependentes de carboidrato. Então, as pessoas que excluem totalmente o carboidrato da alimentação, elas acabam sentindo isso também, essa irritação, né, essa indisposição, né, por conta dessa conversão dos neurotransmissores mesmo, né? O que mais que eu posso falar Eu acho, sobre isso? sabe o que é legal de falar também? Porque eu vejo que quando a gente trabalha modulação intestinal com os pacientes, né, que é uma formação que inclusive a gente está fazendo juntas, a primeira coisa que eles relatam é a melhora da disposição do humor. Nossa, eu tô super animada, eu achei que ia ficar muito de mau humor, porque você ia tirar Uhum. o carboidrato, porque você ia tirar açúcar, porque você ia tirar Sim. a carne, né? E o mais engraçado é que eu tento trazer essa consciência de que a alimentação vai ditar o teu dia também. E eu percebo muito quando eu passei o meu processo de depressão, quando eu melhorei, foi exatamente quando eu tirei a carne vermelha da minha vida. Uhum. E eu percebia, para mim, a carne vermelha me tirava concentração. Eu tinha dificuldade de estudar com ela. E eu tinha mais vontade de doce. Eu almoçava com a carne vermelha e eu já queria comer doce logo após o almoço. E daí começava a me sentir muito cansada, ia começando a me dar sono, não conseguia prestar atenção. E hoje que eu retirei a carne vermelha do meu dia a dia, eu não me considero vegetariana, porque socialmente às vezes é necessário, mas como eu tirei a carne vermelha para ser mais produtiva, a minha concentração melhorou. E às vezes as pessoas começam, eu preciso tomar Ritalina, eu preciso tomar isso, eu preciso tomar aquilo, e elas não conseguem se ligar que é o pinga-pinga de todo dia que pode estar interferindo na emoção, né? Só deixa eu falar uma coisa, pessoal, se vocês quiserem mandar pergunta, tem um pontinho de interrogação do lado dos comentários, mandem por ali, porque senão começa a se perder aqui de tanto comentário e a gente pode acabar esquecendo de responder, que a gente já vai começar a responder vocês, tá? Pode continuar. Isso. E então, tem essa questão do próprio intestino mesmo, né, que eu falei da inflamação. Então, quando eu falei ali atrás que existem as químicas, né, que podem fazer com que nosso organismo fique mais inflamado, né, porque tudo que é química, o teu corpo vai ter que reagir contra aquilo, né? Então, ele vai estimular o sistema imunológico para expulsar aquilo do corpo, né? Então, isso é um processo inflamatório. Então, isso pode acontecer tanto com produtos químicos mesmo, né? Corante, adoçante, essas coisas aí, ou também com alimentos que você seja hipersensível, né? E aí a gente entra na individualidade de cada um, né? Tem pessoas que, não posso comer, não posso tomar leite, por exemplo, né? E se você fica insistindo nesse alimento que te faz um pouquinho mal, você gera metabólitos que vão modificando a tua microbiota intestinal, né? E isso, a longo prazo, faz com que acarrete em uma desbiose, né? Então, você tenha prejuízo também na absorção de nutrientes
e também na produção de serotonina, né? A gente sabe que a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, 90% dela é produzida no intestino. Então, você imagina, né, que estrago não é feito, né, quando eu tenho intestino está ruim, né, não está funcionando direito. E é engraçado isso, porque em cada consulta, né, que eu atendo as pessoas, eu pergunto como é que está o intestino. E para mim é a pergunta mais importante, né, do dia, assim, né, da consulta. E para a pessoa não, ela quer responder rapidinho, ela quer falar assim, não, tá tudo bem, né? Ou quando é a primeira vez que eu estou atendendo a pessoa, ela fala assim, ah, não, sempre foi preso, né? Ah, meu intestino é sempre solto, né? Como se fosse natural isso, como se fosse normal. Pode ser o normal dela, mas não é o normal, né, do organismo, né? Então, E tem consequentemente, o tabu de falar de cocô, né? tem o tabu de falar de Falar de cocô, cocô é exatamente. vergonhoso. Quando você pergunta, ai, como Uhum. é que é as tuas fezes? Que você mostra as escalas de Bristol lá, a pessoa fica com muita vergonha de falar como que é o cocô dela, né? Exatamente, quer E pular e todo fazer mundo tem isso. cocô, né? Então, assim, isso pra gente é uma análise muito importante pra gente colocar, né? Também. Exatamente. Né? Então, pode falar. Não, eu até falei desse negócio de colocar as perguntas ali. Quando você está falando dessas questões, eu acho bem importante. Queria saber a tua opinião por causa daquele caso clínico que caiu aqui, das automedicações que não são por medicamentos alopáticos, mas por suplementação. Suplemento. Né? Porque eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre Uhum. isso, porque as pessoas acreditam que por o triptofano ser precursor de serotonina, qualquer pessoa que Vai tiver dar tudo problema de certo. depressão vai tomar triptofano e vai ter serotonina, né? Isso. Entre outras coisas que para uma pessoa pode fazer muito bem e para Uhum. outra não vai fazer isso, porque a gente precisa olhar para uma bioquímica e uma fisiologia do organismo individualizada. Isso é tratamento de saúde, né? Ver como é que tá o ambiente, né? Que nem eu falei no início, não adianta a gente colocar um ômega 3 sendo que tá tudo errado, né? A pessoa tá super inflamada, tá optando por alimentos, né, super industrializados. A questão do triptofano que a Ju tá falando é que quando você faz a suplementação, você pode, tanto no teu organismo, a suplementação de triptofano ir para a via da serotonina e te gerar bem-estar, né, e conforto e tudo mais, ou ir para outra via, né, que é a via das quinureninas, que se o teu acaba indo por essa via errada quando o teu organismo está mais inflamado mesmo, né? Então, nesses casos não adianta nem suplementar, né? Então, às vezes você tá nesse estado mais ansioso e tudo mais, aí você vem em algum lugar que, triptofano, né, ajuda a produzir serotonina, né? Aí você vai lá e toma, você acaba até piorando essa questão, né, e não resolvendo nada, né? Porque Então, para a essa gente ver outra via é justamente o efeito rebote, né? Ela vai te o deixar efeito mais contrário, chata, mais triste, mais depressiva, né? Mais intensifica. Isso, intensifica, intensifica. exatamente. Uhum. Então, tomar cuidado, né? Porque acontece isso, né? As pessoas têm esse olhar menos preocupado, né? Quando é alimentação, quando é suplementação, ou até quando fala de fitoterápicos, né? Ah, é natural, não faz mal para a saúde, né? Então, mas existe um impacto tão grande, né? A gente que sabe, assim, o impacto da alimentação, da suplementação, fitoterápicos, né? Como eles são poderosos, né, na nossa saúde. Então, as pessoas, se tivessem mais consciência disso, não tomariam, assim, por conta, né? Então, é Até bem... porque para você tomar uma suplementação, ela tem que ser analisada por um profissional de saúde, porque ela pode ter uma intervenção com a alimentação, com a medicação e a intervenção fitoterápico-fitoterápico. Então, se a pessoa não estuda Uhum, isso, ela vai te dar algumas coisas para tomar sem entender qual que é a farmacodinâmica do que você está tomando e vai piorar. uhum, Por exemplo, o sim, 5-HTP, que é complicado para prescrever, difícil para prescrever, sim, porque ele pode intervir em vários outros mecanismos. Mas eu conheço sim. muitos pacientes que resolveram tomar 5-HTP por conta própria, né? E aí Uhum. que mora o perigo, porque às vezes o que faz bem para uma pessoa não faz para outra. E é isso que tem que ser Uhum. analisado, né?
Eu vou colocar uma Exatamente. perguntinha aqui, tá? Deixa eu ver se... Tá. Ah, aprendi como é que entra. Ah, Pode mandar perguntas que agora eu aprendi. Tá. E eu acho que é até legal, falando sobre isso que o Michel perguntou, você entrar nesse contexto de explicar pra gente que, por exemplo, eu quero começar uma reeducação alimentar, eu tenho depressão, eu acho que posso me ajudar, eu uhum. não tenho condição de ter um acompanhamento com a fisioterapia, com a nutrição. O que eu preciso começar? Qual que seria o primeiro ponto para eu reeducar minha alimentação pensando numa melhora do estado emocional alterado? Uhum. Acho que é exatamente isso, tentar, que nem ele falou ali, cortar as besteiras, né, industrializadas, então as pessoas já conseguem ver muito benefício aí, porque é que nem eu falei no início, né, o fato delas tirarem as besteiras, elas vão ser meio obrigadas a colocar outra coisa no lugar, elas não vão simplesmente tirar as besteiras, né. Então, a qualidade da alimentação vai mudar muito, né? O aporte de nutrientes, de vitaminas, de minerais, né, vão aumentar muito. Então, só aí ela já vai sentir o benefício, né? Até eu costumo falar para os meus clientes, né? Que assim, eles gostam de ver o resultado na balança, né? Na percentual de gordura e tudo mais. Mas o maior parâmetro, né, para você medir se a dieta está dando certo, se não está, é a tua disposição, é o teu bem-estar, é você sentir que dormiu melhor, né? Então, eu sempre peço para eles anotarem, assim, como que eles estão, que benefícios que eles estão sentindo, né? O que eles sentiam antes? Nossa, estou dormindo super bem. Então, e anotar isso. Isso é uma forma de validar, né, a reeducação alimentar. E é uma forma muito mais interessante do que simplesmente avaliar pelo peso, né? Pelo percentual de gordura. Então, para ela sentir realmente o benefício, né? Dessas mudanças. Até porque se você comer direito, a perda de peso é consequência, não tem como, Exato, né? Não tem. exatamente. Então, é só o fato de mudar. E acontece muito das pessoas chegarem e falarem assim: nossa, mas eu tô comendo mais. Como é que eu posso estar comendo mais, né? Não tô sentindo fome. Então, é exatamente essa sensação, né, de nutrição, né, de você estar bem alimentado, né, de você ter disposição para fazer as coisas, né, de você estar bem mesmo, né? Ok, vamos ver, tem mais Vai pegar a perguntas. próxima? Necessito para ajudar na nutrição. Perfeito. Então, a alimentação, que nem eu falei até agora, né? A alimentação anti-inflamatória é a chave, né? Eu acho que é o gatilho, a inflamação é gatilho para muitas doenças, né? Mas no caso da depressão especificamente, existem nutrientes que são mais importantes, né? Então, quando as pessoas avaliam mais de perto essas pessoas com depressão, elas verificam que elas têm a alimentação muito pobre em ácidos graxos ômega 3, em vitaminas do complexo B, né, que a gente vai encontrar mais em alimentos integrais, né, carnes, ovos, minerais, aminoácidos. Então, os aminoácidos também que são precursores de neurotransmissores, né, como o triptofano é precursor de serotonina, como a tirosina é precursora de dopamina, né, que é o hormônio que ajuda a dar, a dar mais Prazeroso. energia. Então, geralmente são essas deficiências. É claro que às vezes a gente não sabe o que veio antes, né? Porque a depressão também deixa a pessoa às vezes inapetente, sem fome, né? Que também ela vai diminuir a ingestão, né? Mas em geral, em relação aos estudos e tal, a partir do momento que eu começo a melhorar a alimentação, que eu começo a suplementar esses nutrientes, né? Se a gente não consegue através da alimentação, as pessoas já têm melhora da, né, dos sintomas da depressão mesmo, né? Então, são mais esses nutrientes aí mesmo. E o legal de a gente pensar na dieta anti-inflamatória, que eu acho que depois você pode dar até algumas dicas do que é legal colocar nessa dieta,
existem potencializadores dentro da dieta que vão ajudar a diminuir essa inflamação, que é a atividade física e o gerenciamento de estresse também, né? Porque não adianta só cuidar da alimentação, mas ir lá preparar os teus legumes cozidos para jantar berrando com o filho. Porque você vai continuar se estressando, entendeu? E assim, o cortisol vai continuar inflamando o teu organismo. Então, é claro que a gente precisa alinhar o processo como um todo, porque aquilo que eu falei lá no começo da live, o processo anti-inflamatório a gente precisa olhar com muito cuidado para ele. Ele é um causador de depressão. O estresse também, e o estresse é um causador de inflamação no organismo. Então, às vezes, a É um gente vai se ciclo vicioso. puxando. É um ciclo vicioso. Exatamente. E às vezes a pessoa entra nesse ciclo, ela não consegue sair, né? Então ela precisa começar por algum lugar, né? Ou fazer atividade física, ou melhorar a alimentação, né? E, e geralmente você, mudando uma coisa desse ciclo, automaticamente você entra em outro ciclo, né? Então acho que você consegue sair desse ciclo vicioso aí. Claro que não é tão fácil assim como a gente está falando, né? Então existe um treino aí, né? Então você precisa estar focado no início para conseguir mudar hábitos, né? Organizar o teu dia de forma diferente, mas para que não falte esses nutrientes, né? E tudo mais. Mas a ideia é sair do ciclo mesmo. E que alimentos que é legal para ajudar nesse processo, para melhorar o humor? O que você vê que alimentos que ajudam a deixar o teu dia com mais energia? Por onde começar? Até pela questão que é a ansiedade, que é um processo que envolve depressão também, e acaba gerando compulsão, muitas vezes, que a gente vê que isso é muito associado no processo depressivo também. Qual seria legal em casa para as pessoas poderem começar a colocar no dia a dia da alimentação? Na verdade, tentar amenizar essa inflamação mesmo, então a gente consegue fazer isso melhorando a ingestão de ácidos graxos mesmo do ômega 3, que é um nutriente que ajuda realmente a desinflamar. Então, as fontes alimentares do ômega 3 são peixes, mais gordurosos, assim, né? Sementes, então chia, linhaça, tem ômega 3 também. Então, incluir essas sementes ao longo do dia. E automaticamente, é tão bonito isso, porque automaticamente você vai conseguir ingerir mais fibras, você vai conseguir modular a tua glicemia, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, a gente mira num lugar, né, e acerta em vários outros, na verdade, né? Quando a gente começa a optar por coisas mais naturais mesmo, por alimentos mais naturais. Vitaminas do complexo B. Tem a vitamina B12, inclusive, que até falei lá no começo, que era importante prestar atenção na digestão e na absorção. A vitamina B12 ela é uma vitamina que, se ela está baixa no teu organismo, ela também vai gerar esse sintoma, né, de letargia, né, de depressão mesmo, né? E não adianta apenas você consumir carnes, que é uma fonte de B12, né? Se você não está conseguindo absorver. A B12 ela é dependente de fator intrínseco, então, que é produzido no teu estômago, para conseguir ser absorvida lá no intestino, né? Então, verificar tudo isso. Então, eu estou ingerindo carne, estou ingerindo, mas por que eu estou com a B12 baixa, né? Será que é problema na minha digestão, né? Ou na absorção, se meu intestino está legal, se não está? Né? Então, avaliar tudo isso, né? Às vezes não é só apenas escolher o alimento, né? E é legal de falar sobre a B12, porque tem uma pesquisa, um duplo cego randomizado de 2015, que mostra que eles fizeram análise de mais de 3.000 pacientes depressivos, que mostra a carência de B12, B2 e folato. Então, o complexo B está envolvido fortemente em pacientes depressivos, né? E aqui em Curitiba, especificamente, a gente tem muita deficiência da vitamina D, que também vem muito associada, né? Com pacientes. Hoje mesmo eu recebi um paciente com vitamina D com marcador 9. E o paciente estava reclamando que dificuldade de levantar da cama, que eu estou muito cansada, né? Típico de Curitiba, a gente tem uma vitamina D baixa dessa forma. Sim, também. Então, tem tudo isso, assim, então, muitos fatores, né, que a gente precisa avaliar. E às vezes ele não é levado em consideração, porque a faixa de normalidade da B12
no exame de referência é de 200 até, sei lá, 800, 900. E aí é considerado normal estar próximo de 200 ali, né? Mas já é considerado baixo, né? O ideal, né? O ideal é estar mais acima de 500. Então, prestar atenção nisso, assim, né? Que às vezes o simples fato de estar dentro do valor de referência ali não é indicativo de saúde, né? E quando o paciente tem uma boa ingesta de carne, de alimentação, e mesmo assim mantém a B12 baixa, que a gente sabe que para ela ser absorvida, ela tem um processo intrínseco importante. O que você considera importante analisar também em relação a isso? Bom, daí avaliar a questão da digestão mesmo, né? Ver se não tem alguma doença autoimune associada, que muitas vezes tem relação até com doença celíaca, né? A deficiência do fator intrínseco, ou pós-bariátricos também, né? Como você diminui o volume do estômago, corta, né, o estômago, também, né, tem deficiência de B12. E e aí, nesse caso, daí teria que suplementar mesmo, né? Se for um problema de absorção, né? Ou seja, a pessoa está conseguindo comer produtos que têm B12, aí vai ter que suplementar e a indicação geralmente é sublingual mesmo para conseguir absorver, né? E também desinflamando, né? Que nem às vezes o excesso, até o excesso da carne, né? Da carne vermelha é muito pró-inflamatório. Então, o fato de você ir desinflamando o teu organismo faz com que teu corpo volte a funcionar melhor também, né? Então, ter uma alimentação equilibrada de uma forma geral já devolve essa homeostase para o corpo gradativamente, né? Exato. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Vocês querem colocar aqui? Eu acho que tinha. Eu tô dando uma baixada. Eu tô meio assim, aqui que não consigo ler direito. O Geraldo contou o caso dele aqui, que ele tinha uma alimentação bem industrializada, com bastante processados, e ele cortou algumas coisas, começou a ingesta de frutas e emagreceu 10 quilos. A reeducação alimentar, ela acaba tendo como consequência, sem querer, a perda de peso, né? E você vê também que acontece muito dos pacientes estarem muito com retenção hídrica devido à dificuldade até mesmo de passagem do oxigênio nessa matriz que está toda intoxicada e poluída. E deficiência de minerais também. Oi? Deficiência de minerais também, né? Magnésio. E é por isso que às vezes que quando você faz modulação, o pessoal se assusta que o paciente perde muito peso em pouco tempo. E não é essa a intenção. A intenção é um protocolo para desinflamar o intestino, mas acaba perdendo porque justamente o peso é uma questão de consequência, né? O que você não come. Nós biologicamente não fomos feitos para comer produtos alimentícios, nós somos feitos para comer alimento. E biologicamente o nosso corpo não foi feito para ser gordo. Não é a nossa bioquímica, né? Se a gente olhar para os homens primitivos, não era assim que eles viviam. Então, é claro que a gente sabe que a forma como a indústria alimentícia vem se modificando, até mesmo pela demanda, é porque vai fazer algum mal para o organismo, porque a gente não tem uma condição fisiológica do nosso organismo de responder dessa forma. Então, consequentemente, as coisas vêm aumentando e as pessoas não estão conseguindo associar. Talvez antigamente a gente não tinha essa quantidade de crianças com ansiedade, com transtorno de déficit de atenção, adolescentes com depressão, com tendências à automutilação, e as pessoas falam, é falta de surra. Porque na minha época, se eu falasse isso, meu pai me batia, né? A crença. Mas também na tua época a alimentação não era tão modificada quimicamente. Era então, natural. A gente tem que parar para analisar se é a tal da falta do laço ou é tudo bioquimicamente também que está sendo alterado. Porque normalmente quando a gente investiga um pouquinho essas crianças e adolescentes, eles estão no danoninho, eles estão no refrigerante, eles estão nos alimentos processados do Mzinho, eles estão em todos os lugares por aí comendo fast food. São crianças que se come uma verdura é um tomate. Então, muitas vezes se consegue ir, né? E que às vezes eu vejo muito que mães falam que no grupo de mães da escola a gente chama de louca porque não pode levar bolo. Mas é uma tendência muito mais fácil, às vezes, se educar na escola em conjunto do que individualmente dentro de casa, né? E as consequências batem na nossa porta clinicamente todos os dias. Infelizmente acontece.
Então, se não trouxer essa consciência alimentar, e você faça um teste, pessoal, faça um teste, fiquem 2 dias, tirem os processados da vida de vocês por 2 dias. O efeito é muito rápido. Sabe? E percebam a mudança no humor e na disposição de vocês. Total. Sabe? De comer mais certinho. Eu proponho para vocês que estão assistindo a live, que estão até com a gente aqui no final, de fazer esse teste. Tirem agora, nos próximos 2 dias de vocês, os alimentos processados, os produtos alimentícios, aquilo que você tem que embalar e desembalar, tá? E comam comida de verdade. Coloquem verdura, frutas, né? Coloquem carboidratos de boa procedência, proteínas de boa procedência e verifiquem o humor de vocês. E depois mandem um depoimento contando pra gente se vocês sentiram diferença nesse emocional também. Porque às vezes é confundido com a depressão, mas é uma consequência muito tempo de alimentação ruim e energeticamente o teu corpo não dá conta daquilo também. Sim, E nesse processo que você está tirando esses alimentos muito pró-inflamatórios, às vezes você sente muita saudade deles, né? Muita falta. Mas se você passar por esse período assim de sofrimento mesmo, de abstinência, você vai ver que o benefício é bem maior, né? É como qualquer outra droga, na verdade, né? Todo alimento que inflama, ele gera substâncias opioides no nosso corpo. Então, ele gera um prazer imediato, mas depois ele afeta negativamente, né? É como o álcool, né? O álcool também, ele tem isso, né? Ele gera um prazer imediato, né? Um certo conforto de, tô esquecendo. Às vezes é uma fuga, né? Também, às vezes a pessoa, vou esquecer dos meus problemas, e aí no dia seguinte sentem mais ainda a depressão, sintomas depressivos, né? Sentem esse rebote mesmo, porque o álcool também inflama, né? Ele também faz edema, né? Então, quando a gente pensa numa inflamação, a gente pensa em algo que está edemaciado, que está quente, né? Que está com rubor, né? Então, tem que pensar nessa reação também quando é alimentar, né? Quando é alimentar, a gente não vê muito, né? A gente tem que sentir, né? Eu costumo fazer a relação com uma ferida, né? Quando a gente está olhando para a ferida, a gente está cuidando, né? Então, se eu estou com uma ferida no braço, eu vou colocar curativo, eu vou evitar bater, né? Aquela ferida, até a ferida cicatrizar, né? Quando é alimentar, é muito difícil a pessoa visualizar isso. Às vezes ela tá com uma gastrite que às vezes ela sente dor, mas ela não sabe, ela não tá vendo o estrago ali, né? Então, é importante as pessoas passarem por esse processo de curativo da ferida, sabe? Desintoxicarem das coisas, né? Para daí sim elas começarem a ver o benefício. Tem uma pergunta aí para você, ó. Geralmente essa abstinência dura quanto tempo? Então, até eu fui num congresso no começo do ano e falaram que compararam o açúcar até com outras drogas e o açúcar foi o que mais observaram mais abstinência durante mais tempo, né, em ratinhos. Então, para você ver como é uma loucura isso, né? Às vezes você fala assim, é só açúcar. Não, ele gera abstinência, às vezes mais forte até do que outras drogas, né? Então, cada um vai sentir isso de um jeito, né? E é importante sempre você estar munido de nutrientes. Então, você vai retirar um alimento ruim que vai te causar abstinência. Então, quanto mais cedo você desinflamar, menos você vai sentir esse malefício da abstinência, né? Então, procurar adicionar muitos alimentos. Então, o suco verde pode ajudar, né? Porque ele tem muitos nutrientes concentrados, que ajudam a desintoxicar o fígado, né? Então, aumentar a ingestão de verduras, de frutas, né? De muitos nutrientes mesmo, procurar variar a alimentação. Às vezes a pessoa até come ali, faz uma alimentação legal, mas é sempre a mesma coisa, né? A gente sabe que nenhum alimento é completo, né? Então eu preciso também dessa variedade, desse rodízio alimentar, né? E até para não gerar hipersensibilidade, né? Então, por mais que um alimento seja muito saudável, se eu comê-lo com muita frequência, pode ser que eu tenha alguma hipersensibilidade em relação a ele, né? Então, sempre procurar rodiziar aí, e aumentar o aporte de vitaminas, de minerais, né?
Acho que é isso. E a gente tem até, aprendeu isso no curso Murilo também, sobre inibidores de proteína G, né, da Ah, língua, para também. diminuir. Eu não sei se você já está aplicando, eu já apliquei com alguns pacientes, mas para Uhum. Do pacientes amargo e do doce. muito viciados em doce, a gente tem adesivos que a gente coloca na língua, Uhum. que vai dissolver e vai inibir a proteína G que sente o gosto do doce. Então, isso Isso. acaba dando uma ajuda para os pacientes que Não realmente vai estão sentir prazer, evitando. né? Não vai Exatamente. sentir prazer quando comer. Daí é mais fácil se livrar também. Mas isso daí tem que ser acompanhado por um profissional. É coisas que não dá para se fazer em casa, né? Uhum. Não tem como, que tem que ser prescrito. Mas Uhum. existem outras coisas como a banana, a canela, que também ajudam a conseguir mascarar um pouco essa vontade do doce, né? Algumas frutas mais açucaradas, né? Uhum. Até a canela, ela ajuda a modular o açúcar no sangue, né? E a banana também, ela tem bastante triptofano, que é precursor de serotonina, né? Então, pode ser uma alternativa legal aí para quando, no final da tarde, né? Quando a nossa serotonina dá uma caída, incluir alimentos que ajudem a já gerar esse bem-estar, né? Vai acabar nossa live, tem 3 minutos. Rápido! Te agradeço imensamente Eu que por agradeço. participar, para a gente poder levar um pouquinho de conhecimento para as pessoas. A live vai ficar salva, ainda bem que bastante gente que mandou que não poderia estar aqui nesse Uhum. horário, né? Vou tentar salvar aqui, colocar para depois a gente poder divulgar para outras pessoas poderem ver. Pessoal, Uhum. Foi super agradeço legal. vocês, tá? Muito obrigado pela participação. Se puderem printar e colocar o feedback de vocês no History, eu quero ver se eu consigo depois, no final desse Setembro Amarelo, de ver quem está participando tudo, fazer a entrega dos meus livros que eu estou devendo para vocês, de livros que eu li, que me ajudaram muito no desenvolvimento pessoal. Então, eu vou vendo as pessoas que estão participando, que estão interagindo aí, depois eu passo esse livro como uma forma de ver que vocês estão interessados em assunto e eu posso doar assunto para vocês também. Tá? Uhum. Thaisa, obrigada. Obrigado, eu que agradeço, adorei. Um beijo. E te convido para a gente fazer mais lives sobre outros Oba, assuntos, que eu adoro, tá bom? vamos fazer, que agora eu gostei. Então, combinado. Um Um beijo. beijo, pessoal. Obrigada. Printem Tchau, para pessoal. marcar a gente lá também. E Uhum. até uma próxima. Obrigado pelo carinho, pessoal, e por acompanhar a gente até o final aqui também, tá bom? Um Até, beijo. um beijo.